Olá, vamos para mais um videozinho sobre planejamento de mídia. A gente falou nos últimos vídeos sobre a etapa de objetivos, sobre como a gente define e aprofunda o estudo de público-alvo, sobre cobertura, tanto geográfica como de público-alvo, e esse vídeo vai falar especificamente então sobre como a gente define um objetivo de frequência. O que é a frequência? É o número de vezes que cada indivíduo ou grupo familiar é exposto a uma mensagem publicitária durante a campanha, durante determinado período de tempo. Então, nessa etapa em que a gente define objetivos, a gente vai definir com que frequência média que a gente pretende atingir no planejamento. A definição de frequência média é o número médio de vezes em que um grupo de pessoas alcançadas será exposto à mensagem. Então, se é média, gente, vale pontuar que vai ter quem veja uma vez só, quem veja duas, quem veja 5, né? Mas você vai definir quantas vezes, em média, você gostaria que o teu público-alvo fosse impactado durante a veiculação da campanha. Sempre bom a gente ter parâmetros, ter noção do que é baixo e o que é alto. Então, a gente tem aqui como frequência baixa o mínimo de 3 impactos, né, de 3 vezes que essa pessoa é impactada. Existe um senso comum, né, tem-se que menos de 3 vezes dificilmente vai ser uma campanha eficiente, né, porque até que a pessoa entenda o que você está comunicando, guarde a marca de quem está comunicando aquilo, tome uma atitude de compra ou de falar sobre, enfim, de contratar algo, acredita-se que menos de 3 não vai ser eficiente para isso. Então, quando a gente está falando de frequência baixa, a gente está falando aqui a partir de 3 vezes que uma pessoa é impactada a 7, né? Porque aí acima de 8 a gente considera alto. Então, a gente tem situações aqui recomendadas para frequência baixa. Se for para eu falar pouco com as pessoas, provavelmente eu possa ser uma marca líder. E aí vocês estão lembrados que quando a gente falou em cobertura, marca líder ficava para o lado da cobertura alta e não aqui no baixo. Por quê? A marca líder vai fazer mídia para manter sua posição, ela precisa falar com muita gente. Mas todo mundo está cansado de saber quem é a Coca-Cola, por exemplo. Então a Coca não precisa atingir várias vezes as mesmas pessoas, mas precisa atingir muita gente. Então alta cobertura, mas pode ser baixa frequência. Se o público já é super fiel e se a sua campanha vai contar com peças de impacto, ou seja, com um formato diferenciado ou uma secundagem muito maior, com alguma coisa que de fato marque as pessoas, você não precisa impactá-la tantas vezes também, porque cada vez que a pessoa tem contato com a sua campanha, ela deve guardar isso porque ela de fato é impactada, saiu do comum do que ela costuma ver, certo? E aí, então, a gente quer falar várias vezes em alguns contextos. Frequência alta para lançamento e relançamento, né? Tanto a cobertura é alta, porque a gente quer falar com muita gente, mas a gente também quer falar várias vezes. Quando você precisa construir um novo hábito, né? Incentivar uma mudança de hábito, quanto mais vezes você falar, mais a pessoa vai passar a pensar sobre isso e considerar essa mudança. Para aumentar sua participação de mercado. Quando a sua concorrência é ativa, né, os seus concorrentes também anunciam muito, é bom você ter alta frequência para ser lembrado. Se o tipo de produto ou de serviço que você vende tem baixa fidelidade, que exemplo eu poderia dar? Por exemplo, detergente, sei lá, coisas que as pessoas definem a marca, às vezes pelo preço no ponto de venda, né, não tem um apego sobre uma marca específica. Então é bom que você impacte várias vezes essas pessoas, para que quando chegar no ponto de venda, ela tenha sua marca fresca em mente, esteja curiosa a respeito disso. Estão ouvindo meu vizinho furar uma parede? É um bom momento para isso, né? Quando eu resolvo gravar a aula. Desculpem, mas vamos lá. Então, com baixa fidelidade, consumo sazonal. Se está numa época que todo mundo vai começar a procurar por aquilo que você vende, aproveite, fale várias vezes, avise que a sua marca existe, o que você tem para oferecer. E promoção, a mesma coisa. Se você tem um tempo limitado, se tem pouco tempo para falar em que a promoção é válida, fale várias vezes para que essas pessoas tomem atitude logo de se inscrever, de participar. Então, assim,
Mesmo que a gente tenha agora contextos que me ajudam a definir se eu vou estabelecer o objetivo de baixa ou alta frequência, ainda é uma coisa meio nebulosa. Eu defini aqui entre 4 e 7, ou eu defini acima de 8 quanto, né? Para facilitar isso, a gente costuma, então, calcular a frequência eficaz. Lembra que a gente estava falando de frequência média, média de vezes que as pessoas vão ser impactadas durante a campanha. Para definir esse objetivo aqui, a gente faz um cálculo de frequência eficaz. Para isso, a gente vai considerar contexto de mercado, ou do marketing do cliente, contexto de comunicação, ou dessa campanha que vai para a rua agora, e contexto de mídia, não só o histórico de mídia do cliente, mas de mídia geral, do mercado, dos veículos, o que está no ar, o que não está, quem anuncia, quem não anuncia, tá? Então, o que é essa frequência eficaz? Depois de analisados esses fatores, a gente vai chegar ao número de vezes que o público precisa ser impactado para entender a mensagem. Por isso que está até grifadinho aqui. Frequência média é quantas vezes eu quero que as pessoas sejam impactadas em média durante a campanha. Para isso eu calculo a eficaz, que é entender quantas vezes as pessoas precisam ser impactadas para entender aquilo que eu tenho a dizer, certo? E aí a gente usa essa tabela aqui, não se assustem. Falei para vocês, a gente precisa avaliar fatores de mercado, né, de marketing, aqui fatores de comunicação e de mídia. Como que é essa tabela aqui funciona? Vamos entender. A gente vai avaliar cada um desses itens, considerando o contexto do cliente para o qual você está trabalhando. E aí, por exemplo, a marca do seu cliente, que seja a Coca-Cola. Ela é uma marca que está mais para ser estabilizada ou uma marca nova? Desculpa. Coca-Cola é uma marca super estabilizada. Então, eu vou marcar aqui nessas colunas de pontos. Eu entendo que ela é super estabilizada, então eu marcaria aqui. Quanto mais essa resposta for verdade, mais perto dela eu marco. Se fosse um lançamento, eu marcaria aqui, mais perto de nova, certo? Se fosse uma marca que já está no mercado há um tempo, não está ainda super estabilizada, mas também não é nova, a gente marca no meio, tá? É como se fosse uma escala de graduação aqui, considerando os dois extremos. Na hora de avaliar, não fica pensando ainda se é baixa ou se é alta frequência. Pensa aqui, os dois fatores que você tem que avaliar. Esses fatores acabam que eles exigem baixa frequência, eles facilitam, né, com pouca frequência você conseguiria, lembra que a gente falou de marca líder, marca estabilizada, ela não precisa tanta frequência. Mas se for um lançamento, precisa de alta frequência. Então, tudo que está aqui acaba exigindo uma frequência maior. Mas na hora de fazer essa análise, ainda não precisa pensar se é alta ou baixa, precisa pensar se é estabilizada ou nova, certo? Já vamos fazer a conta aqui. Essa coluna de peso, o que significa? Esses números são fixos dentro dessa tabela e eles foram colocados aqui, foram definidos os pesos com base em pesquisas anteriores que já avaliaram o quanto cada um desses fatores pesa, né, o quanto ele é importante na hora da pessoa entender uma mensagem comunicada por determinada marca. Então, já se viu que se uma marca é estabilizada ou se ela é nova, isso pesa bastante, é o maior peso que tem é o 4. Então, isso pesa bastante se a pessoa já ouviu falar dessa marca ou não. Mas não importa tanto, por exemplo, se o público-alvo aprende sobre aquilo que você quer falar de maneira rápida ou se ele é mais devagar para entender alguma coisa. Se a gente vai, por exemplo, ter um suporte promocional, ou seja, vai ter material no ponto de vendas, vai ter adesivo, panfletagem, alguma coisa assim, vai ter promotora no supermercado e tal, não pesa tanto assim como se a marca já é conhecida ou não, como se ela é líder ou se ela tem um baixo share of market, né? Essa sigla significa share of market. Então, esses pesos são fixos, certo? Aqui a gente vai definir para cada item uma resposta nessa graduação. Então, como que isso aqui vai funcionar? A gente vai, no caso da Coca-Cola, eu já decidi que ela é uma marca bem estabilizada, o peso disso é 4, e a gente não mexe nesse número, então eu multiplico esses dois números, 3 vezes 4, eu marco 12 aqui, certo? Eu vou fazer isso
para todos os itens aqui. Depois, eu vou somar todos esses pontos que preencherem essa área aqui da minha tabela. Somados os pontos, eu vou dividir esse total pelo total de peso. Ou seja, a gente vai fazer uma média ponderada. Acho que é isso. E aí, para definir a frequência que a gente achou, então, a frequência a gente pode arredondar. Mas vamos lá. Ó, a gente passou por tudo aqui, fez 5 vezes 4, 3 vezes 2, sempre o ponto da minha resposta com o peso daquele item, somei tudo, deu 207. Dividi por 47, 4,4, eu deixei aqui como a frequência eficaz, né, a frequência eficiente, de 4, arredondado. Eu, sinceramente, arredondaria para cima, não ia arriscar não jogar para 4, vai que o povo só entende com 5, né, não custa. Então, o que a gente vê aqui? Relembrando a relação entre as duas coisas. Eu calculo a frequência eficaz, que é o número de vezes que o público precisa ser impactado para entender uma mensagem, e a partir dela, então, se eu descobrir que a eficaz é 4,4, eu estabeleço o meu objetivo de frequência média, que é a média de vezes que eu quero que as pessoas sejam impactadas. Obviamente, gente, que se a minha frequência eficaz deu 4 impactos, eu não vou estabelecer um objetivo de 3, certo? Ou eu estou estabelecendo o objetivo de fazer com que as pessoas de fato não entendam a minha campanha. Não faz muito sentido para mim, mas se vocês quiserem, enfim. E aí, é legal ressaltar aqui que não precisa sempre ser igual. Por exemplo, eu achei aqui frequência eficaz 4, só que, vou pegar um exemplo de um TCC que teve ano passado e que foi super bom. O pessoal estava falando sobre salto de paraquedas. Eles estavam tentando vender saltos de paraquedas. E eles, nas pesquisas deles, óbvio, já viram que as pessoas não decidem isso por impulso. É uma compra super pensada, as pessoas às vezes precisam vencer medos, ou minimamente precisa convencer alguns amigos, porque todo mundo gosta de saltar em grupo. Então isso leva um tempo até que a decisão seja tomada, e não é barato. Então, é uma decisão racional. O que eles entenderam? A frequência eficaz deles dava 4, pelo contexto avaliado. Só que como eles viram que demora um pouquinho para entender, para tomar a decisão, não para entender, mas para tomar a decisão, eles resolveram dar uma reforçada. Precisa de 4 para entender? Beleza. A gente vai colocar como objetivo do plano de mídia uma frequência média de 6 impactos para o público-alvo. Por quê? Porque ele já entendeu e ainda eu continuo presente com ele para lembrá-lo. Você já falou com os teus amigos, né? Você vai se programar financeiramente para ir. Eu continuo falando com esse público um pouquinho. Esse racional foi sensacional, assim. Eu achei eles conseguiram de fato aplicar a teoria à prática, fazendo muito sentido. Entendido então a relação entre frequência eficaz e média? E é isso, gente, simples assim. Então, como atividade agora, na verdade a atividade em si a gente vai fazer em sala de aula, ela vai ter peso 1 na média bimestral de vocês, mas para que a gente faça isso em sala, eu já queria que vocês levassem escolhido 2 marcas com contextos bem distintos entre si e que não precisam ser concorrentes do mesmo segmento. Então, exemplos de contextos que vocês podem considerar. Uma marca que seja lançamento e uma outra que é um produto estabelecido. Então, vamos lá, do estabelecido a gente estava falando da Coca até agora, e aí de lançamento, então eu posso falar, sei lá, de uma nova marca de sapato. Não precisa ser o mesmo segmento, eu só gostaria que eles tivessem, que as 2 marcas fossem de contextos bem diferentes, tá? Por exemplo, se eu pego aqui uma líder de mercado em vendas e uma marca de baixa venda. Então, eu posso estar falando aqui de líder de mercado da marca Bombril, que no segmento é líder, e eu posso estar falando aqui de baixa venda, então, da pizzaria aqui da esquina da minha casa. Tá? Ou uma marca que anuncia muito, pegar um supermercado, por exemplo, que está sempre bombando na mídia, e uma que não anuncia muito, que pode ser uma marca de, sei lá, de bebida, pode ser alguma coisa de entretenimento, tal, mas que de fato sejam antagônicos nos contextos, tá? Para a gente poder fazer um exercício de frequência eficaz e ver resultados diferentes ou não, e aí entender por que não ficou diferente, que fator influenciou em uma marca e em outra. A gente vai fazer isso em sala, podendo trocar ideia, é uma atividade bem gostosa de fazer.
Então, por favor, não faltem aula, levem essas 2 marcas já escolhidas para a gente conversar lá. E levem também dúvidas, caso tenham ficado dúvidas aqui desse vídeo, tá bom? Até lá. Beijo, gente.